Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Queridos, a gente ia ter marcado uma reunião, mas a gente não conseguiu marcar, porque eu fiquei doente naquela quinta-feira, e a Denise também não conseguiu fazer a reunião. E aí eu decidi gravar esse vídeo para contar para vocês mais ou menos como é que funciona a iniciação científica e artística. E aí, ao longo desse vídeo, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, pode escrever para mim ou para Denise, e aí a gente esclarece tudo, tá bom? Então, a ideia é ajudar a organizar os principais tópicos, ok? Então, vamos lá. Então, o que é a iniciação científica e artística, né? O objetivo do projeto é permitir que os alunos eles possam ter contato com a produção de conhecimento científico de fonte primária, então entrar em contato com pesquisadores, entrar em contato com artigos, ou com a produção artística, com pessoas que produzem arte, com o processo de produção artística e com a prática de produzir de fato um produto artístico, né? A ideia é que durante esse processo os alunos, eles possam ser instrumentalizados para pesquisa, para leitura de artigos científicos, ou para análise críticas históricas de diferentes linhas artísticas. Então, que eles saiam sabendo lidar melhor com produtos científicos e artísticos do nosso mundo, né? Além disso, é para eles terem contato um pouco com a dinâmica de produção do conhecimento, ou com a dinâmica de produção artísticas. Principalmente valorizando o contexto dessas produções, as referências bibliográficas ou referências técnicas, entender que tudo está dentro de um contexto político-social, enfim, então entender todas essas outras esferas que circundam uma produção artística ou científica. E, além disso, permitir que o aluno possa estudar de forma mais aprofundada um tema específico que ele goste. Então, eu sou um aluno que gosta muito de matemática, então será que eu tenho interesse em pesquisar mais sobre esse assunto? Então, permitir que ele possa pesquisar mais e se aprofundar. Ou ter uma experiência de produção de conteúdo artístico, né? Então, pensar, e isso é importante na iniciação artística, é pensar em um contexto conceitual de produção dessa arte. Então, não é só a produção de um objeto artístico per se, mas seria pensar na linha de produção artística que esse aluno quer. Bem? Precisa ser algo inédito. Os alunos, eles pegam muito nisso, né? E, na verdade, não precisa ser inédito, porque a gente não consegue produzir conhecimento novo com os alunos do ensino médio. Mas algum tipo de ineditismo ele tem que ter. Então, por exemplo, uma relação um pouco convencional, ou seja, eu vou relacionar tal elemento com tal outro, essa relação não é muito feita, ou até nunca foi feita, eu vou experienciar fazer essa relação. Eu vou pegar um tema que não é de conhecimento geral pela população, e aí eu vou tentar tornar ele mais acessível. Então, fazer com que determinado assunto se torne mais, enfim, conhecido, divulgável para a população, enfim. Então, esse ineditismo, ele não necessariamente é sobre produzir algo completamente novo, mas pode ser produzir algo novo pensando em um vídeo de 10 ou 15 minutos que não exista no YouTube, da forma como vai ser produzida. Então, é legal evitar, por exemplo, perguntas que, sei lá, quero fazer um vídeo sobre... Vou dar um exemplo de um projeto desse ano. Diferentes tipos de IA, inteligência artificial. Mas já tem vários vídeos que falam sobre o que é uma IA. Então, como é que eu posso fazer com que o vídeo desse aluno, com que o estudo desse aluno traga algo novo para esse cenário? Além disso, é legal vocês pensarem que não é só uma pesquisa bibliográfica. É possível você ter a produção de projetos físicos, como, sei lá, eu quero montar um desenho, uma programação de IA. Eu quero fazer uma maquete sobre determinada coisa. Eu quero desenhar uma tecnologia específica. Eu quero buscar uma solução para esse problema. Então, isso é legal, e para uma coisa mais prática. É possível também fazer algum experimento que envolva coleta de dados, tanto qualitativas quanto quantitativos. Pode envolver entrevista, pode envolver pesquisa na forma de questionário, pode até envolver alguns tipos de experimentação. Só que, nesse caso, é sempre importante a gente antes conversar, e aí eu peço para vocês falarem comigo, para a gente pensar em, sei lá, questões éticas que possam estar ligadas a essa produção científica, porque eu acho que faz parte do entender um pouco da produção do conhecimento, entender toda a ética que está por trás dos desenhos experimentais, né? E também
é interessante estimular o contato desses estudantes com pesquisadores ou artistas da área, botando eles para conversar com essas pessoas. Então, às vezes, a produção inédita, ela está relacionada a, cara, é um vídeo onde uma pessoa muito importante vai falar sobre esse assunto. É um vídeo onde eu vou expor o meu espectador do vídeo a uma fala que ele não encontraria em outros lugares. Então, enfim, também pode ser uma outra forma da gente ter um ineditismo, ok? O produto final, como você já deve ter ouvido falar, ele é um vídeo, né? Mas calma. É importante saber que esse vídeo não é para ser simplesmente o objetivo da pesquisa. O objetivo é a pesquisa, é o aluno se aprofundar, é o aluno saber mais sobre, é o aluno ler. Ou no caso da IA, da iniciação artística, é uma produção de um conteúdo artístico com base em um referencial teórico, né? Só que toda produção artística e toda produção científica, ela tem que acessar a população, né? Ela faz parte do processo de produção de conhecimento, você ter uma etapa de divulgação do conhecimento, né? E porque isso, de certa forma, permite a popularização daquela informação e a contribuição para um cenário coletivo de produção científica e artística. Então, no caso da iniciação científica e artística da Mobile, o produto de divulgação ele é sempre na forma de um vídeo que vai divulgar o que você fez, a sua linha de pesquisa e os lugares onde você chegou. E esse vídeo ele é publicado no canal do YouTube do projeto, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Se você entrar no YouTube, você consegue achar isso aqui, que é o canal da iniciação científica da Mobile. Aí aqui nesse canal você consegue encontrar todos os vídeos que já foram produzidos, tá? É legal vocês saberem desse canal para vocês também poderem acessar modelos de vídeos que são legais. Então, uma das formas, talvez, de você botar o seu aluno em contato com o que vai ser produzido é talvez selecionando um vídeo legal e pedindo para o seu aluno assistir. Depois eu e Denise vão mandar para vocês, e para todo mundo, na verdade, referências boas, referências positivas de vídeos. Mas não ainda, porque o objetivo central, e eu quero ressaltar isso agora, apesar do final, né, de no final a gente apresentar um vídeo, o objetivo final, ele não é o vídeo. O objetivo final é a experiência de pesquisa, de leitura ou de produção artística. O vídeo é como você vai contar isso para o mundo como um relatório final. Então, eu não me preocuparia ainda com o vídeo. Eu me preocuparia primeiro com a delimitação de uma pergunta-problema, a delimitação do cenário de pesquisa desse seu aluno, tá? Que foi o que eu coloquei aqui nesse slide, né? Que o trabalho não consiste na simples elaboração de um vídeo, mas no trabalho de pesquisa ou de residência artística, tá? Então, calma que ainda vai chegar a etapa da produção do vídeo, tá bom? Bom, o que eu vou pedir para vocês nesse primeiro momento? Antes das férias de julho, é esperado que você faça um primeiro encontro com esse aluno. E esse primeiro encontro, ele pode ser fisicamente ou ele pode ser virtual. E é esperado que o aluno entre em contato. Se ele ainda não entrou em contato, tá errado, já devia ter entrado em contato. Se ele não entrar em contato, fale comigo e com Denise para a gente pressionar esses alunos, tudo bem? E aí, nesse primeiro encontro, é importante que vocês, organizem uma pasta no Drive, no Google Drive, para compartilhar os materiais, tanto pesquisados e produzidos. Nessa organização, eu sugiro que vocês tenham algumas pastas específicas. Então, eu vou instrumentalizar, na verdade, os alunos sobre isso, mas a ideia é que tenha uma pasta com textos lidos, uma pasta com textos para ler e uma pasta com banco de textos que sejam interessantes, ou bancos de referências. E aí, com o tempo, talvez daqui a pouco tenha também uma pasta sobre produções, o que o aluno foi produzindo ao longo do tempo. Além de produzir essa pasta no Drive e vocês compartilharem isso, é importante vocês estabelecerem quais vão ser as leituras para as férias, com base no projeto que foi submetido pelo aluno. Então, o que acontece? O aluno se inscreveu no projeto e, na inscrição, ele escreveu um texto. Ele contou qual que é a ideia dele de pergunta e qual área, mais ou menos, é o de interesse de pesquisa dele. Não necessariamente vai ser essa a área final. Então, vocês precisam delimitar textos. É como se fosse assim, o período de julho, de leituras de julho desse aluno, vai ser um período de abrir a massa.
Então, ele ler o que é base para ele conseguir depois, voltando, fazer um recorte de uma pergunta. Antes de pensar no recorte, ele precisa entender mais ou menos o cenário geral do assunto que ele quer estudar. Então, essa seria a leitura das férias. E aí, o aluno precisa da sua ajuda na curadoria desse material. Então, seria legal já ter um artigo científico, pelo menos, ou algum material mais técnico, pode ser um capítulo de um livro, enfim. Então, estabelecer o que vai ser essa leitura. Além de estabelecer essa leitura, seria legal você estabelecer com o seu aluno o que você preferir que ele faça para se organizar. Então, eu, Lídia, por exemplo, gosto que eles façam a leitura e, a partir da leitura, organizem já um documento com um fichamento das principais informações que eles gostaram daquela leitura, o que eles acharam interessante. Não necessariamente um fichamento de todo o texto, mas os elementos que ele considera importantes porque ele gostaria de pesquisar. Anotando muito bem a referência desses elementos, porque lá para frente na produção do vídeo, vai ser muito importante ele saber referenciar muito bem de onde ele está tirando cada informação, tá? Então, antes das férias de julho, seria importantíssimo fazer essa reunião para estabelecer esse trabalho de julho. Lembrem-se, não é esperado que os professores trabalhem em julho, mas os alunos sim. Então, a ideia é eles voltarem das férias de julho com essas leituras feitas, para uma segunda reunião. Essa segunda reunião, lá em agosto, vai ser para vocês começarem a desenhar, então, essa questão problema, ou a linha de pesquisa, ou a linha de produção artística, com base nessa massa mais aberta, fruto da pesquisa de julho, da leitura de julho, tá? Como que funciona a organização do trabalho no geral? A gente não tem exatamente reuniões com o grupo da IC, todo mundo junto, infelizmente, não dá para fazer, porque a Mobile já tem muitas outras coisas. Então, conta dentro das horas da iniciação científica alguns eventos e alguns trabalhos externos por fora, né? Então, estaria incluso, por exemplo, a visualização desse vídeo, a pesquisa inicial antes da reunião com o seu aluno, para você pensar no que você poderia indicar para ele de leitura, né? E a gente tem algumas ferramentas de organização. Uma delas é uma pasta no Drive, que não é para confundir com a pasta que você vai fazer com o seu aluno. É uma pasta no Drive com documentos orientadores entre os professores orientadores e eu e Denise, que coordenamos o projeto. Então, lá a gente coloca algumas referências, a gente coloca alguns documentos que podem ajudar você no trabalho com o seu aluno. Só cuidado para não compartilhar essa pasta inteira com o aluno, porque lá dentro tem outros elementos que não é legal chegar na mão deles, como planilhas de organização, enfim, algumas rubricas voltadas para vocês. Enfim, mas essa pasta, ela já foi compartilhada no grupo do Google Chat. Inclusive, o grupo do Google Chat, ele é o outro local de organização. É por lá que a gente vai comunicar a vocês os prazos que estão chegando, ou o que é esperado pelas próximas etapas. Então, meio que a gente vai trabalhando etapa por etapa. Então, por enquanto, seria fazer essa primeira reunião, pensar nas leituras de julho. E aí, depois, em agosto, a gente vai falando sobre essas novas etapas. E, se precisa, eu gravo outros vídeos e explico direitinho, tá bom? Qual que é o cronograma estimado bem superficial? Tem um cronograma mais detalhado na pasta do Drive, mas, a princípio, os nossos prazos formais seriam, em outubro, vai ter um dia no qual os alunos vão apresentar um teaser sobre a temática deles. Esse teaser é um vídeo de 2 a 3 minutos no máximo. E aí, quando chegar mais perto, eu explico quais são as diretrizes disso. Mas a ideia é que até lá ele já consiga propor uma pergunta-problema e consiga justificar a relevância dessa pergunta e justificar o motivo da escolha da bibliografia dele para investigar aquela questão, enfim, o caminho dele de pesquisa, né? E é um momento legal porque a gente apresenta esses teasers para todos os professores, então é um momento de coletar a opinião de várias pessoas diferentes sobre aquele assunto. Em dezembro, teria uma entrega de um trabalho escrito, que na verdade é entre os alunos e os orientadores, e você pode pensar com esse aluno o que é o melhor. Então, pode ser o script do vídeo, que vai ser produzido no final, que é o que eu gosto de pedir, mas pode ser também um relatório sobre as pesquisas do aluno, pode ser um apanhado de referências artísticas para o desenho da produção artística do seu aluno, enfim. E aí depois a gente tem março e abril do ano que vem a entrega desse vídeo final de divulgação. Lembrando que o trabalho não é simplesmente o vídeo, mas é o que é produzido até chegar nesse vídeo. Ok? Bom, tentei ser rápida para não tomar muito tempo de vocês.
Se vocês tiverem mais alguma outra dúvida, podem me perguntar. Tem bastante documento disponível no Google Drive. A ideia é, tentem estimular a criatividade do seu aluno, tentem estimular, tudo bem? Tentem estimular um espírito investigativo, algo que, sei lá, que agrade ambos, tanto o orientador quanto o orientando. Então, é claro que o orientando, o seu aluno, ele vai ter muitas ideias, e aí cabe ao orientador meio que vendo o que cabe e o que não cabe, dentro de um ano de estudo, por alunos de ensino médio, e tem que ser um recorte justo com o que está sendo produzido. Então, eu não vou poder fazer um trabalho sobre, eu quero falar sobre astronomia, tudo que existe sobre. Não cabe, eu nem vou conseguir me aprofundar sobre isso, nesse assunto todo, e eu não vou conseguir fazer um vídeo de 15 minutos sobre isso, e tem livros sobre isso. Então, qual que é o recorte pertinente, né? E aí ele tem que ser importante tanto para o aluno quanto para o orientador. Outra coisa importante, o vídeo, que é o produto final, ele vai ficar disponível no YouTube da escola por tempo indeterminado. Então, com o seu nome e o nome do aluno. Então, é importante que ele seja de qualidade. Então, é muito importante a gente tomar muito cuidado com essa qualidade de produção. Então, garantir que o aluno está lendo bons materiais, está tendo acesso a boas referências, e que, enfim, e que a leitura não está sendo enviesada de forma excessiva, enfim. E aí, esse é o papel um pouco do orientador, ajudar nesse desenho de percurso investigativo, tá bom? Mas é isso, qualquer dúvida, eu e Denise estamos por aqui, tá bom? Pode escrever pra gente diretamente via chat ou via WhatsApp, por onde você preferir, tá bom? Beijos, desculpa o atraso em envio desse comunicado, espero ter ajudado. Beijos.